Durante seu discurso no plenário, o senador Marcos Rogério fez duríssimas críticas à atuação do governo Lula em meio à catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul, apontando que o governo está muito mais preocupado em controlar as narrativas do que em efetivamente cuidar daquilo que precisa ser cuidado. O senador afirmou: e quem ousa dizer que não está tudo certo é enfrentado, é desacreditado, é processado por desinformação. O senador explicou: o governo Lula tenta usar a tragédia do Rio Grande do Sul para impor a agenda do controle da comunicação. Ele exemplificou mostrando que o ministro de Lula, Paulo Pimenta, ao invés de colocar toda a estrutura à disposição para amenizar a dor das famílias, ele faz o contrário. Ele se esforça para processar quem denuncia erros, quem denuncia o excesso de burocracia. Processou inclusive um senador, processou comunicadores, enfrentou inclusive mídias de comunicação oficiais. Então, eles vão além para fazer pressão sobre o jornalismo brasileiro. Marcos Rogério disse: e vejam a ignorância do governo. Ele traz para ele um problema que não era dele. Ele mostrou que o governo assumiu as dores da Agência Nacional de Transportes Terrestres e defendeu absurdos mesmo quando não precisava fazer isso. O senador apontou: o Paulo Pimenta, ao invés de dizer a NTT está exagerando, precisa ter bom senso, vai perseguir. O senador enfatizou que, após ser desmentido, o ministro não se desculpou. Eu não vi o ministro Paulo Pimenta vir a público pedir desculpas para o senador Cleitinho, para o Pablo Marçal, para o canal de televisão que divulgou a matéria. Não vi. Pelo contrário, continuou insistindo e eu o vi dando entrevistas e mentindo de novo. Marcos Rogério afirmou: ele acusa os outros de desinformação, mas a verdadeira desinformação parte daquele que é hoje, me parece, o epicentro da atuação do governo federal lá, o senhor Paulo Pimenta. Ele é o centro da desinformação. O senador reiterou que, para perseguir opositores, o governo chamou para si um problema que sequer era dele. Ele disse: era tão simples, porque, como qualquer senador de bom senso aqui vai chegar e dizer, é um absurdo que um caminhão que está com donativos para levar alimentos, roupas, colchões, é um absurdo que alguém pare e exija a nota fiscal dos donativos. Isso é absurdo. O governo prefere negar o problema e chamar para si o problema que não é dele. Agora, aquilo que é problema dele, que é enfrentar a questão da saúde, com a estrutura do COI funcionando efetivamente... O senador concluiu: é preciso mais do que discursos, é preciso mais do que retórica. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da TV Senado. Senhor presidente, o tema que me traz à tribuna no dia de hoje é justamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Algo que impacta a todos nós, que sensibiliza o Brasil inteiro. O Brasil se mobiliza para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Eu, essa semana, visitei diversos municípios do estado de Rondônia, dialogando com as pessoas, conversando, com prefeitos, com vereadores, com empresários, com pessoas de todas as classes. Pessoas simples, que estão lá se empenhando para, de alguma maneira, colaborar para aliviar a dor e o sofrimento de quem está no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo sem precedentes na história do Brasil. E é preciso a gente olhar para o que está acontecendo lá e, ao mesmo tempo em que se solidariza com quem está sofrendo, ao mesmo tempo em que cria condições para que a ajuda efetiva chegue lá, é preciso também enfrentar os desarranjos, os desacertos, os atropelos que estão sendo cometidos e que faz com que a dor, o sofrimento piore ainda mais naquela região. As enchentes devastadoras deixaram mais de 395 mil cidadãos desalojados, espalhados por quase 400 cidades do Rio Grande do Sul. E a resposta do governo, embora volumosa em promessas, volumosa em discurso, tem sido apenas isso. Muito discurso, muito barulho, pouca efetividade. Onde está o Centro de Operações de Emergência, o COI? Onde está o COI? Até agora, apenas uma promessa de coordenar uma resposta efetiva às enchentes, mas, no entanto, o que nós estamos vendo são planos retóricos. Faltam ações efetivas e rápidas. Eu questiono, quem está coordenando, quem está chefiando o COI no Rio Grande do Sul? Quais os secretários que estão lá coordenando os trabalhos? Quais as estratégias adotadas pelo COI para socorrer o Rio Grande do Sul?
Qual o plano de contingência preparado? Tem mais de 380 cidades impactadas pela água, debaixo d'água, literalmente. E qual a estrutura de suporte que o governo federal pôs lá na questão da saúde? Mais de 380 cidades. Senhor presidente, lá estão aproximadamente 83 profissionais da Força Nacional do SUS, atuando em 6 hospitais de campanha. Mais de 380 cidades destruídas. 83 profissionais da Força Nacional do SUS atuando no Rio Grande do Sul em 6 hospitais de campanha. Eu questiono, como esses recursos podem ser o suficiente quando confrontados com a realidade de centenas de milhares de desabrigados? Anunciaram kits de sobrevivência para 300 mil pessoas por 15 dias. E depois desse prazo? E os que ultrapassarem esse número, essa marca? A situação demanda uma mobilização muito mais significativa, muito mais séria por parte do governo. Eu repito, onde estão os reforços prometidos? Mais profissionais, mais hospitais de campanha, mais medicamentos, vacinas. Isso tudo é necessário, não é para depois, é para já, é para agora. Burocracias e lentidões processuais não são justificativas para a tardia, para o retardo, para o atraso na atuação do governo federal. Que agora começa a retórica da terceirização. Querem terceirizar aos prefeitos os problemas decorrentes da tragédia. Já estão procurando culpados. Ninguém aqui, e veja que a oposição tem sido muito cuidadosa nessa questão, porque é hora de somar os esforços. Não é hora de apontar culpados, mas é preciso olhar para a realidade e verificar se o Estado brasileiro, se o governo federal está agindo na velocidade certa. No discurso, na retórica, no diz que vai, está tudo certo, mas o que efetivamente está chegando lá na ponta é muito pouco. Eu quero destacar aqui, com muita alegria, um trabalho que é digno de reconhecimento e elogio no Brasil e fora dele, o trabalho dos voluntários. Os milhares de voluntários dos 4 cantos do Brasil e de fora do Brasil, que lá estão. Médicos, enfermeiros, profissionais liberais, pessoas simples que abriram mão de suas empresas, de seus empregos, de seus trabalhos, para ir ao Rio Grande do Sul, para cumprir uma tarefa humanitária. A esses é preciso tirar o chapéu e reconhecer pelo seu esforço. Eu tenho falado com alguns médicos amigos, inclusive médicos de Rondônia, que estão no Rio Grande do Sul atuando no enfrentamento a essa situação, e eles alertam para algumas coisas que eu queria compartilhar aqui com os colegas senadores. Alertam para uma onda de problemas de saúde que estão surgindo e que ainda surgirão como consequência do volume de água, esgoto, animais mortos e tanta coisa, tudo isso misturado em razão do volume d'água que todos estamos acompanhando lá. Eles destacam a necessidade urgente de preparação para doenças infecciosas, problemas dermatológicos, intoxicações e uma série de outras condições médicas que se seguirão. E aí falam em pelo menos 4 ondas. A primeira onda, de 0 a 7 dias de enchente, diarreias infecciosas, doenças de peles, traumas, pneumonia
aspirativa, infecções virais, respiratórias, entre outras situações. Falam do risco com os animais peçonhentos, escorpiões, cobras, aranhas e tantas outras coisas, que nesse momento está tudo misturado e as pessoas desprotegidas. Uma segunda onda, dos 7 aos 15 dias, de leptospirose, tifo, cólera, hepatite A, tétano, pneumonia bacteriana, sinusites bacterianas, entre outras coisas mais, que eles alertam que é consequência natural desse tipo de situação. Uma terceira onda de 15 a 30 dias da enchente, arboviroses, dengue, febre amarela, intoxicações por poluentes metálicos, químicos, doenças psiquiátricas descompensadas, fadiga crônica, doenças relacionadas à desnutrição e mais outros exemplos que trazem aqui. E uma quarta onda, que normalmente surge após os 30 dias de crise: aumento brutal de doenças mentais. Então, quando eu trago essa advertência, esse alerta com relação à mobilização que há por parte do Ministério da Saúde, e estou falando especificamente com relação a essa situação, que é o trabalho do COI, que existe para isso, eu pergunto, qual é o plano detalhado do Ministério da Saúde para cada uma dessas ondas? Até agora, nada. Até agora, muita conversa e pouca ação efetiva. As medidas tomadas até agora parecem estar sempre um passo atrás das necessidades reais da população que sofre debaixo d'água no Rio Grande do Sul. Precisamos sim de transparência, de ação imediata e de um comprometimento real, não apenas de promessas em frente às câmeras. E, senhor presidente, me parece, e com todo respeito falo isso, me parece, eu percebo um governo federal muito mais preocupado em controlar as narrativas de que está tudo indo certo dentro do protocolo, que todas as providências estão sendo tomadas e que os apoios estão acontecendo, do que efetivamente cuidar daquilo que precisa ser cuidado. E quem ousa dizer que não está indo tudo bem, de que não está tudo certo, é enfrentado, é desacreditado, é processado por desinformação. Aliás, o governo Lula tenta usar a tragédia do Rio Grande do Sul para impor a agenda do controle da comunicação. Vejam os senhores e as senhoras, o secretário de comunicação do governo, senhor Paulo Pimenta, ao invés de concentrar os esforços em colocar toda a estrutura possível do governo federal para funcionar e ajudar o Estado, os municípios, as pessoas, para amenizar a dor das famílias, ele faz o contrário. Ele se esforça para processar quem denuncia erros, quem denuncia o excesso de burocracia. Processou, inclusive, um parlamentar desse Senado Federal, o senador Cleitinho, que aqui está. Processou comunicadores, enfrentou, inclusive, veículos de comunicação oficial, porque para o governo as mídias sociais é o desserviço da comunicação. Então, eles vão além para fazer pressão ao jornalismo brasileiro, às emissoras de televisão do Brasil. Olha, não diga que tem problemas, e veja a ignorância. E vai falar aqui alguém que já foi presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Veja a ignorância do governo. Ele traz para ele um problema que não era dele. E era simples, era só dizer, olha, realmente isso está acontecendo, não é hora do excesso de rigor formal. Por quê? Porque a NTT é uma agência. A NTT não é agência de governo. A NTT é uma agência
que cuida das rodovias, das estradas, que tem autonomia. A NTT começou a abordar como deve abordar em situações normais. Agora, em situação excepcional, anormal, medidas excepcionais. Aí o Paulo Pimenta, ao invés de dizer, olha, a NTT está exagerando, está errando, é preciso ter bom senso. Não, ele vai dizer, não, isso aí é tudo desinformação, isso é fake news, isso não está acontecendo. Aí depois o diretor-geral da NTT vem a público e solta uma nota dizendo, olha, infelizmente isso aqui e tal, nós estamos emitindo uma diretriz, uma ordem, uma recomendação, para que nesse período, excepcionalmente, tenha aquilo que é básico, bom senso. Mas eu não vi o ministro Paulo Pimenta vir a público pedir desculpa ao senador Cleitinho, eu não vi ele vir a público pedir desculpa para o Pablo Marçal, eu não vi ele vir a público pedir desculpa para o canal de televisão que divulgou a matéria. Não vi. Pelo contrário, continuou insistindo, e eu assisti entrevistas dele depois, em rede nacional, mentindo de novo. Ele acusa os outros de desinformação, mas a verdadeira desinformação parte daquele que é hoje, me parece, o epicentro da atuação do governo federal lá, o senhor Paulo Pimenta. Ele é o centro da desinformação. E veja, repito, o governo, a questão da agência não é uma questão do governo. A agência é uma agência autônoma. Era tão simples, porque como qualquer senador de bom senso aqui, vai chegar e dizer, olha, é um absurdo que um caminhão que está com donativos para levar alimentos, roupas, colchões, alguém pare e exija dele uma nota fiscal dos donativos. Isso é absurdo. Então, não, o governo prefere negar o problema e chamar para si um problema que não é dele. Agora, aquilo que é o problema dele, que é enfrentar a questão da saúde com a estrutura do COI funcionando efetivamente, essa semana é que convocaram os secretários dos estados para fazer uma reunião aqui em Brasília, para poder tratar da questão do Rio Grande do Sul. Essa semana que vai ter a reunião. Então, senhor presidente, eu vou concluir a minha fala apenas para dizer que é preciso mais do que discursos, é preciso mais do que retóricas. Veja, o governo anunciou que mandou para o Rio Grande do Sul 51 bilhões com medidas para atender o Rio Grande do Sul. 51 bilhões. Quando a gente vai observar aqui a lista dos investimentos que estão indo para o Rio Grande do Sul, do Orçamento Geral da União, isso aqui são recursos que o Estado tem direito. É captação de crédito, é financiamento. Até agora, com o que o Congresso aprovou aqui de forma emergencial, inclusive, 12,1 bilhões. E o governo dizendo que já mandou mais de 50 bilhões. É preciso parar de mentir, burocratizar e apoiar mais. E este parlamento, independente de base ou oposição, todos nós, de maneira célere, responsável e eficiente, precisamos garantir as condições para que o governo atenda o Rio Grande do Sul. Mas é preciso deixar de terceirizar. A culpa não é dos prefeitos. Agora, a omissão que parte daqui, essa nós temos que denunciar, porque quem está sofrendo tem pressa e precisa de atendimento. Muito obrigado, senhor presidente.